Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Fala pessoal, abrindo aqui mais uma edição do podcast Sabe Aquela Música. Essa aqui é uma edição muito especial, porque a gente conversou, a primeira edição internacional do Sabe Aquela Música, a gente conversou com os caras do Coldplay. A gente bateu um papo com o Will Champion, baterista, e o Guy Berryman, que é o baixista do Coldplay. A gente falou sobre a novíssima música Higher Power. Falamos sobre aspectos de produção, detalhes sobre a composição, sobre o momento deles, falamos um pouquinho sobre o universo chaotic que eles criaram em torno da música. E para abrir o papo, a primeira pergunta não poderia ser outra, já que eles postaram falando que a música nasceu a partir de um pequeno teclado e uma pia de banheiro. A gente perguntou que história foi essa, porque é uma forma meio anormal de começar uma música, né? De começar a produção ou começar a criação de uma música. Então a primeira pergunta foi justamente essa. Estamos curiosos. Como assim a música nasceu a partir de um pequeno teclado e uma pia de banheiro? O Will respondeu essa pra gente. Vamos lá. Yes, well, it's less mysterious than it sounds. It really is a case of there's a rhythm track in part of the song, which is the sound of tapping on a bathroom sink. And then we recorded that, and then that became the basis of the rhythm track. And then I think the small keyboard is something that Chris has in his house. When he comes up with an idea, he goes over to a small key, just one of those little toy kind of Casio keyboards, because you don't have to start it up like a computer. You don't have to load things. It just, switch it on and start playing. So I think that's where he came up with the idea for the chords at the beginning of the song, and that's how it was born. Bom, o Will disse o seguinte, que não é tão misterioso quanto parece. Tem uma pista de gravação na música que compõe o ritmo dela, né, uma pista ali da gravação, que é justamente o som da batida em uma pia de banheiro. Eles gravaram isso, essa batida na pia, e acabou se tornando a base do ritmo da música. Esse pequeno teclado que ele fala, e que eles postaram, é uma coisa que o Chris tem na casa dele, Chris Martin. É tipo esses teclados Casio de brinquedo mesmo, que a gente vê por aí. E foi a partir desse tecladinho que nasceu a ideia dos acordes no começo da música. Ele até disse que você não precisa, né, de um computador ou de uma parafernália muito grande para começar uma música. Foi assim que Higher Power nasceu. Bom, como esse é um jeito pouco comum de começar uma música, eu acho que não existe então uma fórmula. Eles não têm uma fórmula. Então essa foi a pergunta feita para o Guy. Não tem uma fórmula, né? I don't think we have a formula. I think, and I think that's what makes things interesting is, songs can come from different places. I think sometimes, Chris can sit down on a piano and, and write the song from beginning to end, or, sometimes there might be, a guitar line that we recorded for a previous album which didn't get used, and then that becomes the basis of something to be built upon. And that's what excites us, is you never know where something's going to, come from. Bom, o que o Guy falou foi o seguinte, ele acha que eles não têm uma fórmula, ele não acha que eles tenham uma fórmula. E é isso que torna tudo bem interessante, porque as coisas podem vir de lugares diferentes. Daí o Guy disse que às vezes o Chris pode sentar ali no piano e escrever uma música do começo ao fim. Isso pode acontecer. Ou às vezes pode ser uma linha de guitarra, alguma coisa que a banda gravou em um álbum anterior e eles não curtiram ali na hora, mas depois eles pegaram isso e acabou se tornando a base de alguma coisa que eles iriam construir. Então ele disse que nunca se sabe de onde que a ideia virá. Bom, a gente seguiu no papo com o Coldplay e aí eu falei para eles que cada música tem um caminho único de criação. Então, qual que é a principal diferença, ou qual seria a principal diferença da criação de Higher Power para as outras músicas do Coldplay? I would say the main difference for this song is the presence of Max Martin, we have been working with on this song. He's just a wonderful person, has extraordinary sort of musical talent, an amazing ear for detail and for new sounds. And he's just a great, it's a joy to work with because he has so much energy. He has a relentless energy and focus for music. And so I think when you get to be as old as we are, or having made music for as long as we have together,
any kind of injection of new energy is really important. And it was really exciting actually to make this record because Max just brings a great energy to the studio and a creativity which we really reacted well to. So hopefully it's the start of a great relationship. We'd love to keep working with him because he's so much fun to work with. Bom, quem respondeu essa foi o Will, baterista. E ele falou que a principal diferença foi a presença do produtor Max Martin. Aí cabe uma rápida explicação sobre quem é o Max Martin. Ele é um produtor sueco, um cara, todo mundo quer trabalhar com ele desde sempre, há muitos anos. Ele não é um cara de agora, é um cara que escreveu, coproduziu, produziu e escreveu muitas músicas que todo mundo conhece, da Britney, do Backstreet Boys, Taylor Swift, Katy Perry, Maroon 5. Ele trabalhou com todo mundo e acho que o trabalho mais recente, um dos mais recentes dele, foi o The Weeknd. Blinding Lights é uma música que ele produziu, por exemplo. Enfim, é um produtor gigante. Bom, e voltando, ele falou que o Max é uma pessoa maravilhosa, tem um talento musical extraordinário, um cara muito ligado nos detalhes para novos sons, e que foi um prazer muito grande trabalhar com ele, porque ele tem muita energia e foco. E ele disse que quando se chega aí na idade que eles do Coldplay estão fazendo músicas há tanto tempo, qualquer injeção de nova energia é muito importante. E foi muito empolgante fazer essa música, porque o Max trouxe toda essa energia pro estúdio, uma criatividade que eles, ali na hora, eles reagiram muito bem a isso. E aí o Will fechou falando que eles esperam que esse seja o início de uma parceria longa com o Max. Eles querem seguir trabalhando com ele, porque é um cara bem divertido. Daí eu perguntei pra eles qual foi o caminho que eles percorreram desde o início da ideia de Higher Power até eles chegarem no Max Martin. Quem respondeu essa pra gente foi o Guy, vamos ouvir. Well, interestingly, during so I think Chris will kind of put down a sketch of the song, and then we will work, we'll work on parts. And there were points during the pandemic where we were allowed to work together in certain countries in certain periods of time. So when those opportunities arose, we kind of jumped on them to kind of safely travel and safely work together, and abiding by all of the rules. And I really, I remember we were actually working in. It was in Germany, wasn't it? We were working on this song. Mm-hmm. Which city were we in? I can't remember. Berlin. We were in Berlin, and we worked in a very famous studio there called Hansa Studios. And I remember feeling that Higher Power had really kind of gone from being the kind of a very, song, a great kind of demo or a great idea of a song. Then in Hansa, that really took a step forward when we were working on new parts and working with Max. Bom, então o Guy falou o seguinte, que o Chris Martin deu uma organizada no trabalho. Eles tiveram ali alguns momentos durante a pandemia que eles puderam trabalhar juntos em alguns países. Então, quando essas oportunidades surgiram, eles tomaram ali os devidos cuidados, viajavam e se encontravam para trabalhar na música. Ele até citou, quando eles estavam em Berlim, num estúdio super famoso, que é o Hansa. Ali eles sentiram que Higher Power estava caminhando para uma grande ideia de música. Foi ali, nesse estúdio, que eles notaram que a música já estava um passo à frente. Eles estavam já trabalhando em partes novas com o Max e a música estava ganhando muito corpo. Esse estúdio, uma observação, esse estúdio, o Hansa, ele ali todo mundo gravou um monte de coisa. Também o Depeche Mode fez sei lá quantos álbuns gravou ali. O U2 gravou Ashton Baby nesse estúdio. Inclusive tem um documentário do U2, se vocês procurarem por aí, acho que no YouTube deve ter, se não tem inteiro, tem partes. Chama From Sky Down, que mostra eles trabalhando dentro desse estúdio. E foi ali que o One nasceu, enfim, é bem legal, um estúdio bem famoso na Alemanha. E seguindo o papo, depois dessa resposta, eu perguntei para eles o seguinte, que ouvindo Higher Power, dá para sentir um som vintage, uma coisa meio anos 80 e tal. E a pergunta foi, como é que vocês desenvolveram esse som? Vamos ouvir então. I think sometimes when you're in a band, everyone has their own individual kind of, talents at their instruments or their own ideas. But, sometimes when you're working in a group, the music that you end up creating, the songs and the way the songs sound is really something completely out of your control. It's just the result of a collaborative effort of lots of people coming together. So
I understand what you're saying. It has a kind of some elements of, kind of 80s synth pop almost. But I can say to you that was never the idea. I don't think, to say, we didn't sit down and say, we need to make a song which sounds like this. Something will happen and we'll go, oh, that sounds cool. And so we just kind of go with it. Yeah, the song kind of dictates where it goes. The song dictates how it gets treated. There are certain songs that I guess you can dress up in different ways and have a different style. But when a song like this one arrives, it seems to take on its own momentum, and we don't have to search too hard to find a sort of a style for it. It just happens quite naturally. And obviously, working with Max, he has some fantastic old vintage synths and keyboards and stuff that it all just happened very, very quickly. Actually, that song was it came about pretty quickly, and we established its identity pretty early on. Quem respondeu essa foi o Will, baterista, e ele falou que quando se está numa banda, cada um ali dentro tem o seu próprio talento, claro, suas ideias, a relação com seus instrumentos e tal. E às vezes quando você está em um grupo, a música, o som que você está criando e como ele soa, esse negócio fica um pouco fora de controle. É o resultado de um esforço colaborativo de todos. Ele disse que entendeu o que eu estava me referindo, e realmente tem ali alguns elementos, alguns synths que soam como anos 80, mas ele disse que essa nunca foi a ideia deles. Eles nunca sentaram ali e disseram, vamos fazer uma música que soe assim. A coisa, na verdade, simplesmente aconteceu, soou legal e eles foram seguindo. Diz que a música, na verdade, é que indica para onde ela vai, como ela será tratada. Ele falou que tem certas músicas que eles conseguem até vestir de formas diferentes, de estilos diferentes e tal. Mas quando uma música como essa, Higher Power, surge, eles não precisam se esforçar para achar um estilo, porque ela acontece naturalmente. Ele diz que o Max tem uns teclados, uns synths vintage que são fantásticos, então tudo rolou meio rápido assim, a identidade dela se estabeleceu bem rápido. Bom, seguindo, a gente perguntou para eles sobre a letra, que a música fala de... A gente ouvindo a música, ela fala de uma pessoa que não estava bem, que estava mal, para baixo. Aí encontrou alguém que tem um poder superior e faz a gente se sentir muito bem, diferente, com vontade de viver. Então, a pergunta foi se teve uma inspiração em uma história real para compor essa letra. Vamos lá, quem respondeu essa pra gente foi o Will, baterista. Good question. I mean, sometimes I don't feel that confident about talking about lyrics, because it's something that a lot of the lyrics are very personal to Chris, but I suspect he would say that it speaks to everyone's search for an answer or for something, for reassurance. And, we all have those times in our lives where we don't feel things are going well. And some people turn to religion, some people turn to family, some people turn to science or to whatever it is. Some people look to the universe to provide answers. And I think perhaps that's what it's about. It's whatever you believe in, it's that place that you go to where you so often find comfort or answers, at least. And for us, that tends to be with people. I think people are generally have the right answers most of the time. Friends and family and loved ones, and I think maybe that speaks to our situation that's happening now, when so many people have gone for such a long time without seeing their friends and family and their loved ones. So it's maybe it resonates because of that. Bom, Will falou que às vezes ele não fica tão confiante para falar das letras pelo fato da maioria das letras serem coisas mais pessoais do Chris. Mas ele suspeita que o Chris diria que a música a letra fala para todos que procuram por uma resposta. E todos nós temos momentos em nossas vidas que a gente sente que as coisas não estão indo muito bem. Então, algumas pessoas se apegam à religião, outras à família, outras à ciência, algumas pessoas olham para o universo esperando uma resposta. Talvez a letra seja sobre isso, ele disse, né? Seja lá no que você acredite, é para esse lugar que você vai e encontra conforto ou as respostas. E para eles, tem muito a ver com as pessoas, porque ele disse que as pessoas têm as respostas certas na maior parte das vezes. Família, amigos, as pessoas que eles amam. Então, ele acha que a música pode falar também para essa situação que